Muito boa noite a todos e a todas. Meus cumprimentos ao Dr. Florisvaldo, à doutora Letícia, ao Carlos Bocuí, ao Dr. Tiago Fenster-Zeifer e a todos aqueles que albergam, que cedem seus espaços ou compartilham seus espaços com essa ansiedade que nós temos diante de uma nuvem muito triste que se acerca não só do nosso país, mas do nosso planeta. Estamos preocupados, estamos quase cabisbaixos diante do que se aproxima e dos cenários que nós temos. Eu agradeço o convite de estar fazendo parte dessa equipe de mais um evento das jornadas preparatórias para a Conferência do Clima da COP26. Somos vários parceiros de uma luta, de uma cruzada, melhor dizendo. O tema para nós debatermos essa noite vem de uma Amazônia verde que tem o risco de estar secando, avizinhando uma desertização, que foi o termo que o Bocuí acabou de empregar, que eu achei interessante. Então, a nossa Amazônia verde tem o risco, sério risco, de estar secando. Temos como elemento que nos une a todos e une não somente o continente da América do Sul, mas quase todo o planeta em termos de compartilhar essa umidade gerada na floresta amazônica, na nossa floresta verde. Essa fonte de umidade, também pode ser conhecida como rios aéreos, estão conectando, sendo movida pelos ventos alísios que sopram do Atlântico Equatorial e passando sobre essa grande superfície de floresta que é a Amazônia e vão esbarrar nos contrafortes dos Andes. E de lá dos Andes muda a direção e, dependendo da estação do ano, liberam essa umidade por todo o continente da América do Sul. Essa fonte de umidade é fonte de vida, é fonte de biodiversidade. Podemos dizer que a garantia da umidificação do nosso continente sul-americano e, quiçá, até passando para o hemisfério norte, são os rios voadores, esses rios aéreos que nascem e são mantidos pela floresta amazônica. Essa verdadeira passarela de umidade inunda, umidifica e traz vida e garante a possibilidade de vida em todo o continente da América do Sul. Esse vapor d'água que chega às nuvens, e as nuvens são, então, movidas pelos alísios que vêm do Oceano Atlântico, formam um circuito de águas na atmosfera. Então, essa atmosfera cheia de umidade garante vida ao planeta Terra. Simples assim. Uma outra forma de representar essa fonte de água que vem da faixa equatorial do hemisfério sul, nas Américas, e se espalha graciosamente, levando água e recursos vitais para todo o nosso continente. A floresta pluvial, nesse caso, porque ela é que garante essa fonte
de vapor d'água, ela acaba sendo regulando e sendo a origem da própria precipitação, garantindo umidade para a vida na Terra. Palavras e frases tiradas de um documento do Dr. Antônio Nobre, que é pesquisador do INPE, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Como é que se forma essa chuva, essa contribuição, essa formação de nuvens ricas em umidade do ar? Já aprendíamos na escola da Dona Teteca como se formam as nuvens. Nós temos a evaporação da água na superfície terrestre, essa água evaporada sobe para regiões atmosféricas onde a temperatura é menor, esse vapor d'água se agrupa em nuvens, e essas nuvens podem deixar sua contribuição no mesmo local ou podem ser levadas pelos ventos e ir irrigando do céu para a terra outros locais no caminho dessa umidade. Então, nós estamos falando de um megassistema, um mega ecossistema. Esse bioma da floresta amazônica, na realidade, em termos de funcionamento, ele é um megassistema. Ele é algo muito maior do que simplesmente um acervo de árvores juntas. Não é um jardim. É um megassistema com um funcionamento extremamente complexo e que pode ser interrompido, perturbado por ações antrópicas e ações que estão se intensificando nesse período atual, inclusive por muitos já identificado como o antropoceno. É o período em que as ações do homem começam a interferir no funcionamento ecológico, no funcionamento ecossistêmico de grandes sistemas terrestres. Nós estamos lidando com uma estimativa de 400 a 600 milhões de árvores, cuja maioria chega a 20 metros de diâmetro. Imaginem os troncos desse símbolo da floresta amazônica, que são essas árvores majestosas, majestosas. E cada uma dessas árvores se estima que, por evapotranspiração, pelo calor do dia e se transpirando essas copas majestosas, cheguem a 1.000 litros de água por dia. Aí está o nascedouro do vapor d'água que vai compor as nuvens que estão pairando sobre esse grande sistema de floresta amazônica. Então, a reciclagem da chuva, muito desta reciclagem se faz na própria floresta. Então, sendo alterada essa floresta, sendo alterado esse ritmo de funcionamento ecossistêmico de 400 a 600 milhões de árvores, nós estamos interferindo num processo de um megassistema. O que nós temos já bastante claro? Sistemas marinhos costeiros têm a grande maioria da fixação de carbono, seus estoques de carbono são subterrâneos, são abaixo da superfície da água. Pouca, reduzida porcentagem de estoque de carbono é na parte aérea desses sistemas, como marismas, manguezais e pradarias de gramíneas costeiras. Já nas florestas tropicais,
é na copa dessas árvores, na copa desses gigantes, que estão os grandes estoques de carbono. São estoques de dióxido de carbono que são absorvidos durante a fotossíntese, se transformam em matéria orgânica e são capturados, são mantidos no próprio estoque de folhas da copa dessas árvores tropicais. Podemos imaginar que, perdendo essas grandes estruturas majestosas, perdendo a copa dessas árvores, estamos liberando para a atmosfera aquele dióxido de carbono que havia sido retido, havia sido utilizado do ar atmosférico, mas ele passa a ser novamente disponibilizado para a atmosfera pela perda da copa dessas árvores. Essa perda de copa de árvores, que até um certo tanto pode ser absorvido pelas árvores que estão aqui nos municípios amazônicos, que representados aqui pela cor verde, chegam a um momento que não vai mais haver tanta estrutura desse megassistema para continuar absorvendo quando ele próprio começa a perder as copas de suas árvores. Temos hoje em dia bastante bem definido e caracterizado o que acontece nesse arco do desmatamento e de queimadas dessa Amazônia já tremendamente transformada, onde já houve perda, portanto, por desmatamento, queimadas e outras ações humanas, abertura de estradas e uma série de outros processos antrópicos, e essa área toda está liberando, já liberou e continua liberando porções incríveis de dióxido de carbono para a atmosfera. Então, esses gases, até um certo ponto, serão absorvidos por essa floresta. Porém, estamos chegando num ponto de que começamos a ver um sinal amarelo, já talvez mais alaranjado, uma vez que na nossa janela para o futuro está muito claro os impactos gerados pelos desmatamentos, pelas queimadas, criação de pastos, disputa de terras, assentamentos humanos, caça e pesca ilegais. São todos tensores, são alterações, são processos que põem em risco a habilidade da floresta amazônica seguir absorvendo o CO2 do ar atmosférico. E com isso, nós já temos tabelas e mais tabelas de impactos ambientais já reconhecidos, listados, como assoreamento de corpos d'água, alteração da paisagem, poluição das águas, poluição do ar, prejuízo causado pelas atividades agrícolas e sobre as próprias agriculturas familiares, a degradação de áreas legalmente protegidas, contaminação do solo. Eu tenho a impressão que todos esses prejuízos, esses impactos ambientais já são reconhecidos. Essa tabela é do IBGE de 2005. De 2005 para cá, nada melhorou. Ao contrário, os impactos têm se tornado cada vez maiores e com prejuízos mais representativos sobre a nossa Amazônia legal. Também não param só nos impactos, agravos e doenças gerados por essas alterações, por essas perturbações reconhecidas sobre a floresta amazônica. Várias doenças, diarreia,
doenças respiratórias, intoxicações e envenenamentos, malária, dengue, leishmaniose, tuberculose, acidentes vários, conflitos pela terra. Esse terreno está sendo desnudado, e ao ser desnudado, a falta da floresta deixa um caminho aberto para que as perturbações sobre o ambiente se transformem em doenças e outros tipos de agravo que vão afetar a situação social e ecológica da nossa floresta amazônica. Não é só o homem que vive lá. Nós temos uma fauna riquíssima, uma biodiversidade invejável, que também está sendo afetada e fortemente alterada com a construção, como aqui nesse documento do dia 28 de setembro, próximo passado, pela construção de usinas hidrelétricas e de estradas, que vão causando mudanças socioambientais, aumentando a pobreza, a violência e o surto de doenças. Mais recente do que isso, impossível. Agora, nesse artigo de 2021, nós temos aqui a constatação do risco da fumaça das queimadas na Amazônia alteram os aerossóis liberados pelo aquecimento promovido pelas chamas, alterando os processos de congelamento das gotículas de água, foram formadas em vapor d'água, que em formação das nuvens. Todo esse processo que nós aprendemos na escolinha da Dona Teteca está sendo alterado pela alteração dos aerossóis, partículas mínimas encontradas no processo da evapotranspiração dos vapores d'água que vão formar as nuvens lá na nossa grande floresta amazônica. O que o futuro nos reserva está fundamentado nesses documentos que estão saindo e sendo divulgados nesse momento. Outra olhada por outra janela, o futuro com as queimadas. Acabamos de ver que toda essa fumaça altera os aerossóis na formação de cristais do vapor d'água na constituição das nuvens. Posso ser repetitiva, mas é que a realidade dos nossos primeiros ensinamentos na escolinha da Dona Teteca estão sendo mudados. É mudança de paradigma, gente. A formação de nuvens não é mais aquela da chaleira fervendo no fogo e a gente botar um pires para ver a água condensar e chover no fogão. Mudamos. O homem é capaz de mudar. Veja quanta competência. E tem mais. Não é só desmatar, fogo, luta por terras, uso de pesca ilegal, caça ilegal, construção de grandes áreas para pecuária. Temos agora, andando no Congresso Nacional, projetos de lei que pretendem modificar a própria disposição do Estatuto do Índio. É o indígena que tem um grande poder de conservação das suas terras. Se nós olharmos nos mapas, nós vamos ver que a maior quantidade de verde na Amazônia são as terras indígenas, são as áreas, os territórios dos indígenas. O projeto de lei de 3729, que busca flexibilizar o licenciamento ambiental, fragilizando o monitoramento, fragilizando a análise de impactos ambientais, fragilizando toda
o controle que nós temos, ou achamos que temos, no caso da mineração que vem sendo cantada em prosa e verso como uma atividade que os indígenas tanto desejam. Os indígenas desejam a mineração. Imagina, isso botando palavras na boca dos nossos indígenas que conservam a terra exemplarmente. E mais um projeto de lei, conhecido como o PL da grilagem. Gente, na hora que nós tornarmos toda a ocupação irregular da floresta amazônica ou da Amazônia legal, qual é o futuro que se aproxima a passos largos? Quais são os nossos cenários? Já estão aí. O cenário rumo à seca por 30 anos. Um documento de agora. Matéria no Jornal do Valor. No dia 22 de agosto, próximo passado. Já perdemos 15% da superfície de água em 30 anos. Gente, isso é impossível, é imperdoável. No Pantanal já tem uma estimativa de 29% de perda da superfície de águas nesse período lá no Pantanal. Tem mais. Ministério da Economia agora resolveu aparecer, mostrar a cara. Ele também quer passar a boiada. Ele também tem suas aspirações. Ele também encaminhou ao Ministério do Meio Ambiente, isso em maio, mas que só veio à luz agora, quando o Ministério do Meio Ambiente encaminhou para o IBAMA pedindo uma análise rápida, em poucos dias, para avaliar essa proposta do Ministério da Economia. O IBAMA já disse que não lhe cabe avaliar esse tipo de proposta, como os 14 itens encaminhados pela pasta do Ministério da Economia. Porém, o IBAMA deu seu parecer, mas o Ministério do Meio Ambiente não respondeu ainda para o Ministério de Economia sobre a flexibilização das normas ambientais. Aguardando estamos. Temos mais informações. No início desse ano foi publicado um trabalho cuja autora principal é a doutora Luciana Gatti, do INPE, ela e vários colaboradores, um trabalho que deixa claro uma análise da floresta amazônica entre 2010 e 2017, são 7 anos de amostragem continuada, monitoramento, ficou provado cientificamente que essas áreas com maior perturbação da cobertura vegetal já estão fornecendo CO2 para a atmosfera. Já são fontes de CO2 para a atmosfera. O CO2 que estava dentro, era a matéria orgânica que constituía a copa dessas árvores. À medida que as árvores morrem, que a matéria orgânica se decompõe, esse gás, dióxido de carbono, volta para a atmosfera, sendo ele um dos gases componentes dos gases de efeito estufa. Pior que o CO2, só o metano. O metano que também é liberado quando o solo vai sendo remanejado e vai sendo o que eles como chamam, vai amadurecendo, que vem aquelas gretas e aquele solo seco, ressecado, sai metano 21 vezes pior, mais sórdido, eu diria,
entre os gases de efeito estufa, o metano é 21 vezes pior que o dióxido de carbono. A Amazônia já exporta, é uma fonte de carbono. Então, o que nós temos? O nosso saldo de gás carbônico, nós estamos vendo que isso que está verde aqui nesse mapa já não está mais tão verde. Que esse arco de desmatamento e queimadas já está passando a ocupar uma área mais ao norte. E temos certeza de que o Brasil está secando, com a notícia do Gabeira, agora dia 20. Uma matéria no jornal, escrita pelo jornalista Fernando Gabeira, agora, do dia 20 de setembro, outro dia, semana passada. E aqui a gente pode ver que o Brasil, feliz aquinhoado de não ter nenhum deserto em seu solo, uma vez que no Chile tem o deserto de Atacama, na África tem o deserto da Namíbia, na Austrália, o deserto da própria Austrália, nós tínhamos aqui um quadrilátero afortunado, né? Irrigado pelos rios, pela fonte, esse manancial de umidade que chega da Amazônia até o sudeste sul do Brasil e, quiçá, indo até Argentina, Uruguai, Paraguai. Isso está em risco. E essa transformação desse nosso extremo norte mais seco, liberando CO2, vai transformar a nossa Amazônia verde num grande cerrado, numa grande savana. E o sul do Brasil e do nosso América do Sul vai crescer terreno para dar lugar a um novo deserto. Saiu ontem, minha gente, o nosso grande Philip Fernside, do INPA, lá em Manaus, teve que ouvir de uma pessoa, talvez, não posso dizer das qualidades, para mim seria perturbada, mas não parece. Ele, numa reunião lá em Manaus, essa notícia do dia 29, que é ontem, uma pessoa diz: se a gente quiser derrubar todas as árvores, a gente derruba. Um militante do nosso presidente da República, ou um militante negacionista, numa agressão direta ao ecólogo Philip Fernside, uma das pessoas que mais entende de Amazônia, que mais entende de mudanças do clima, mais entende de geração de verde, de absorção de gás carbônico e das metas desse futuro, desses cenários que se apresentam com as hidrelétricas, com toda essa transformação que o período antropoceno nos traz muito claramente. Nós estamos, então, diante de um bottleneck, de um pescoço de garrafa, né? Nós estamos diante de uma grande encruzilhada. Para onde vai o nosso governo? O que eles querem, o que eles escolheram, ou o que eles vão escolher para nesse grande entroncamento que estamos nesse momento? Até quando a Amazônia verde vai ser verde e geradora de umidade? Até quando? E eu agradeço a vocês a atenção.